Bom, pessoal, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui a gravação do gabarito, né? Da nossa lista 5, tá? Então, a gente já fez isso no atendimento, eu vou fazer aqui de forma mais rápida para a gente poder ganhar tempo, tá legal? Então, vamos para a primeira questão, que dizia simplesmente determine as raízes das funções. Essas duas funções aí são funções que a gente aprendeu na sala, né? É uma função linear, ou seja, é uma função do primeiro grau, e que ela tem um formato específico, tá certo? Eu vou desligar aqui a minha câmera para poder ficar mais fácil de eu escrever aqui para vocês. Então, olha só, o que é que a gente tem, o que é que a gente vai ter aqui? Isso aí é uma função linear, certo? A letra A, por exemplo. Por que eu sei que uma função linear? Como é que eu identifico uma função linear? É aquilo que eu falei para vocês na aula. A função linear tem esse formato aqui, ó. O f de x, que é a imagem de x, é sempre igual a ax mais b. E aí você compara, né? Então, para saber se uma função é linear, você olha primeiramente para o formato dela. Se ela se apresentar desse formato, onde o a aqui pode ser qualquer valor real, 0, 1, menos meio, o que for, e o b é a mesma coisa, tá? Aí você olha, tem esse formato? Então já é um bom indício de que é uma função do primeiro grau, ou uma função linear, não é? Para que você tenha a certeza absoluta, você olha para o expoente do termo em x. Ó. Nota que sempre, como não vai aparecer nada no expoente, o expoente vai ser 1. Então, toda vez que o expoente do x for 1, ou seja, o maior expoente do termo que abriga a variável for 1, é uma função do primeiro grau ou função linear. Beleza? Bom, mas como é que a gente calcula as raízes? O que é uma raiz de uma função do primeiro grau? É o ponto, ou seja, é o valor de x que zera a função. Então, a função é simbolizada por esse f de x, f de função, né? Mas pode ser qualquer letra. Então, esse f de x aqui, ou qualquer letra de x, né? Ele simboliza, você pode trocar ele por y. Então, na verdade, o que é que a gente tem aqui? A gente teria assim, ó, y igual a 4x mais 2. Certo? Só troquei o f de x por y. Se a gente quer saber a raiz da função, você quer saber qual o valor do x, que eu coloco aqui, que torna esse y igual a 0. Ora, então, para eu tornar o y igual a 0, imagina então que se eu fizer y igual a 0, significa dizer que como y é igual a tudo isso aqui, ó, y é igual a 4x mais 2, então eu vou igualar ali, botar no lugar do y. Isso vai implicar que o y é 4x mais 2, e esse y tem que ser igual a 0. Para isso acontecer, é preciso que eu tenha um valor de x. Aí eu resolvo essa equação facilmente, fazendo aquela história, né, da operação dos dois lados da igualdade. Eu diminuo 2 dos dois lados da igualdade. Quando eu diminuir do lado esquerdo, 2 menos 2 fica 0, né? Então fica só o 4x. E lá do outro lado, 0 menos 2 fica menos 2. É o famoso passar para o outro lado trocando o sinal, né? Bom, daí para frente eu pego de novo, né? Faço a operação de divisão por 4 dos dois lados da igualdade, que é o famoso passar o 4 para o outro lado dividindo. Aí fica 4x dividido por 4 dá x, e o menos 2 dividido por 4 fica menos 2 dividido por 4. Essa é a resposta? Mas você ainda pode simplificar isso aqui, e isso aqui seria então exatamente igual também, se eu simplificar por 2, né, em cima e embaixo, vai ficar menos 1 sobre 2, que seria a resposta da letra A. Ou seja, se eu substituir no lugar desse x aqui, eu substituir, colocar menos meio, o valor de f de x, ou seja, a imagem do menos meio, é 0. E é isso que é a raiz de uma função. É o ponto x, onde a imagem desse ponto x é 0. Beleza? Como a função é do primeiro grau, eu só tenho uma raiz, ou seja, tem um valor de x que leva até a imagem 0. Beleza? Seguindo a mesma linha, a gente vai fazer a letra B aqui, ó. Eu vou dizer que o y, né, é igual a menos x mais 2. Só troquei o f de x por y. E aí, como eu quero achar a raiz, eu quero achar o y igual a 0. Ou seja, qual o valor de x quando o y for 0.
E aí isso vai implicar o quê? Como o y é igual a menos x menos 2, eu substituo aqui, fica menos x menos 2, não, menos x mais 2, né? Substituir aqui o valor no y, eu substituí o valor dele, que é menos x mais 2, e o resto igual a zero, fazendo y, que é esse cara aqui, igual a zero. Daí para frente é resolver a equação, né? Fazer a operação uma operação dos dois lados da igualdade, que é o que aí? Eu vou diminuir 2 dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar só menos x, porque eu vou tirar 2. Tinha 2, tirei 2, ficou 0 do lado, né, esquerdo. E do lado direito tinha 0, menos 2, né? Fica o menos 2. Acabou? Não, porque eu quero o valor de x, eu não quero o valor de menos x. Então eu faço a operação de multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade. Menos x vezes menos 1, eu multiplico 1 por x dá x e o menos com menos dá mais, então dá só x. E aqui menos 2 vezes o menos 1, 2 vezes 1 dá 2 e menos com menos dá mais. Portanto, essa aqui é a resposta da letra B. O que significa dizer isso? Que para esta função aqui, o valor de x igual a 2 leva a uma imagem zero dessa função. É só você substituir. Se você substituir o 2 bem aqui, ó, vai ficar menos x. O x é 2, vai ficar menos 2. Mais 2 dá zero. Ok? Tranquilinho, né? Bom, a segunda questão tinha a letra A, B e C, mas era bem tranquilo, não tinha nem que fazer conta. Era só conceitual mesmo. Você tinha que identificar quais eram os coeficientes angular e linear das funções. Bom, sempre você vai comparar assim, ó, f de x vai ser igual a ax mais b, tá? Então veja, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é sempre o a, né? Quem é o coeficiente linear? É sempre o b. O que é que quer dizer cada um deles? Nós já vimos na aula também. O a, você imagina o seguinte: quando você tem o gráfico de uma função do primeiro grau, ou uma função linear, desenhar ele aqui, para a gente poder ver melhor. Você tem aqui o eixo do x, o eixo dos y, né? Aqui o eixo do x é onde você vai colocar todos os pontos do domínio da função, e o eixo dos y, onde você vai colocar os pontos do contradomínio e ou imagem da função. É isso? Aqui é o zero. E aí, veja bem, o que é o coeficiente angular? Vamos imaginar que o nosso gráfico ele seja assim, ó. No caso aqui vai ser mesmo, né? Esteja assim, ó. Certo? Esse é o gráfico da função. O que indica o A? O A, que é o coeficiente angular, indica a inclinação dessa reta em relação ao eixo do x. É só isso. Como que calcula isso? A gente vai ver na próxima aula, tá? Então, o A é a inclinação da reta. Então, essa reta ela pode estar mais pertinho ali do x, né? Mais deitada para o x, mais em pezinha. Pode estar, inclusive, virada lá para o, né? Virada, ou seja, o ângulo pode estar um ângulo obtuso, né? Obtuso não, um ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus. E aí o gráfico já vai ser diferente, né? O gráfico vai ficar assim, por exemplo, ó. Vai ficar assim. Você nota que aí o ângulo que vai formar aqui agora é um ângulo, ó, o ângulo que vai formar é esse ângulo aqui, ó, é um ângulo maior do que 90. Então, o A, ele indica a inclinação da reta em relação ao eixo do x, é o coeficiente angular. E o B é exatamente o ponto onde o gráfico da função corta o eixo dos y, tá? Então, esse aqui seria o B dessa primeira função aqui que está descendo, e esse outro aqui seria o B da função que está subindo. Ou seja, o B é o ponto onde a reta corta o eixo dos y, enquanto o A mede a inclinação da reta em relação ao eixo do x, beleza? Muito bem, então vou apagar aqui. E aí, como ele pede o coeficiente angular e o coeficiente linear, basta você comparar com o modelo. O modelo é esse aqui, ó. Então, quem é que é o A aqui, ó? Dá uma olhadinha, ó. Quem é que é o A? É o termo que está na frente do x, ou seja, a gente chama de coeficiente de x, certo? Então, o termo que está na frente de x aí é 7, não é? Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Portanto, o A, que é o coeficiente angular, é 7. E quem é o B, que é o coeficiente linear? Olhando para cá, ó, você vai perceber, não esqueça do sinal, né? Porque aí, veja que a função, o padrão da função é f de x igual a ax mais b. Se eu tenho menos 10 ali, é porque eu tenho 7x
mais o menos 10. Então, o menos 10 é o b, certo? Que é onde a função corta o eixo dos y. Beleza? Então, era isso para fazer. Tá legal? A mesma coisa aqui embaixo. Ó, se você coloca nessa letra b, o f de x vai ser igual a ax mais b. Se você compara, né, quem é que está na frente do x aqui? Tem um menos. Lembra que qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. Então, na frente de todo número, você pode botar o 1 multiplicando, né? Porque não altera nada. Então, aqui tem um 1 aqui, ó. Tem, na verdade, o menos 1. Então, se você comparar direitinho, com atenção, quem está, ou seja, o coeficiente do termo em x é menos 1. Portanto, o a, neste caso, é menos 1. E quanto é o b? Ora, o b aqui, você nota que não tem nada, né? Não tem nada. Mas quando não tem nada, não significa que você não pode dizer que tem alguma coisa que é o nada, né? O valor nulo na matemática, que é o zero. Logo, quem seria o b aqui no nosso caso seria o zero. Beleza? B seria zero, que seria exatamente o ponto onde a função corta o eixo dos y. Beleza? E esse outro aqui, a letra C, ó, f de x igual a ax mais b. Aí complicou, né? Porque olha só, como a função é f de x igual a 2, eu pergunto, tem algum termo em x aí? Não, né? Poderia escrever essa função assim, ó, 0x mais 2, né? Porque se eu multiplicar qualquer número por zero, dá zero. Ou seja, não alterei nada aí. O que me facilita para eu enxergar aqui qual é o termo que está na frente do x. Portanto, quem é que está na frente do x? É o zero, né? Então, o meu a, nesse caso, é zero. E quem é o b? O b, neste caso específico, é o mais 2, né? Ou seja, o b é 2. Tranquilo? Show de bola? Então, essa era a segunda questão. A terceira questão dizia o seguinte: construa o gráfico da função e destaque seus coeficientes angular e linear. Bom, a função dada é essa. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa identificar para fazer o gráfico da função, vou já desenhar aqui o eixo cartesiano, né, o plano cartesiano, na verdade, x, y, certo? Colocar aqui, é importante colocar as orientações de cada eixo, né, e o nome deles, ó, x e y, beleza? Aqui o zero, que é onde um corta o outro. E aí, veja, a primeira coisa que você tem que identificar é assim, quem é o a nessa função? Então, vamos lá. Colocando de novo, f de x. Depois, quando você pegar o jeito, você não precisa mais fazer dessa forma, né? Mas, enquanto não pega, vamos fazer assim. Então, quem vai ser o a? Dá uma olhada aqui, ó. O valor do a é o termo que está na frente do x. Então, quem é o a? 5. E quem é o b? Olha só, o b, lembra que tem o sinal ali na frente, né? Então, o b é o menos 1. Beleza. Identificado isso, é só isso que você precisa para plotar o gráfico, para fazer o gráfico. Por quê? Quando o a for, até botar aqui, ó, quando o a gente já viu isso em aula, né? For maior do que zero, significa dizer que a função cresce, ela é crescente. Quando a função é crescente, ela está sempre nesse sentido, ó, do canto inferior esquerdo, né? Subindo para o canto superior direito. Isso aqui é crescente. Quando ela é decrescente, ela é assim, ó, do canto superior esquerdo para o inferior direito, certo? Isso é que define o comportamento de uma função crescente ou decrescente no caso da função linear ou da função do primeiro grau que a gente está estudando. O que é que define se essa função está crescendo ou está decrescendo? É o sinal do coeficiente, do coeficiente angular. Opa, perdão. Sinal do coeficiente angular. Então, veja, quanto é o a? O a não é 5? Qual é o sinal do 5? Não é mais? Então, já sei que essa função vai crescer, é uma função crescente, beleza? Agora, para eu saber e definir como é que vai ser esse gráfico, eu preciso saber onde é que, já que o gráfico vai sair daqui para cá, ó, eu já sei que ele vai crescer assim, eu preciso só saber o seguinte, onde que ele vai cortar o eixo dos y, que ele vai começar aqui desse lado, aí ele vai cortar lá em cima, vai cortar aqui embaixo, vai cortar no meio, onde que ele vai cortar para eu desenhar mais ou menos parecido, né? Como fica o gráfico. Então, para eu decidir ou para verificar onde que ele grava, onde que ele coloca isso, eu preciso apenas ter a noção de
de quem é o B. Então, se o B aqui, ó, o B, na verdade, eu coloquei errado aqui, né? O B é menos 1, tá vendo? O B aqui é menos 1, tá? Então, se o B é menos 1, você percebe que se o B é onde a função vai cortar o eixo dos y, então eu vou marcar o menos 1 bem aqui, ó, menos 1. E aí, na hora que eu marcar o menos 1, porque eu marquei aí, porque menos 1 está negativo, né? Então, fica para baixo do zero, no eixo dos y aí. Então, a minha função agora, como eu sei que ela é crescente e passa no menos 1, eu já posso definir que ela vai ser assim. Pronto. Esse é o gráfico da minha função. Beleza? Agora, uma coisa importante de você saber, ou de você notar, é que, veja só, esse ponto, bem aqui que eu coloquei aqui, ó, esse ponto, lembra do para-ordenado, né, que é a identificação de um ponto no plano? Imagina o seguinte, se eu tivesse aqui, vamos imaginar que aqui fosse o x igual a 10 e aqui fosse o x o y igual a 5, né? Imaginar isso. Se eu quisesse saber qual é esse ponto aqui, deixa eu colocar esse cara mais em cima um pouquinho, para poder ficar mais legal, mais certinho. Deixa eu ver onde é que vai dar isso, vai dar mais ou menos aqui. Supor que isso aqui seja o 5, tá? Então, veja, para eu saber qual é o ponto, esse ponto bem aqui da reta, deixa eu apagar de novo isso aqui para ficar mais legal aqui, ó, vai ficar bem aqui, esse ponto aqui, vamos supor que seja o 5. Não é, mas vamos supor que seja. Então, esse ponto aqui, se eu quisesse determinar qual para-ordenado define esse ponto, para-ordenado é sempre o x e o y. Então, esse ponto aqui tem que x, olha lá, se eu projetar esse ponto aqui no eixo do x, é no 10. Se eu projetar esse ponto aqui no eixo dos y, é o 5. Portanto, esse ponto aqui, ele é o ponto cujo x é 10 e o y é 5. Beleza? É um ponto da reta. Agora, se eu quiser saber qual é o para-ordenado deste ponto aqui, você perceba que se eu projetar, pegar desse menos 1 e projetar a imagem dele no y, quanto é? Ó, a imagem dele no y, vou até botar em vermelho aqui para você ver. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse ponto aqui, ó. Peguei o 10 e projetei lá no 5, né? Vi qual era a imagem dele. Se eu pegar esse 1 aqui e projetar ele no eixo dos y, vai dar onde? Exatamente no 0, né? Portanto, o que é que a gente pode afirmar? Que esse ponto tem x0 e y menos 1. Certo? Ou seja, você percebe que quando o x aqui for 0, se eu botar 0 aqui no x, na função, 5 vezes 0 dá 0. Então, qual vai ser o valor da imagem do 0? Vai ser exatamente menos 1. Ou seja, quando o x for 0, o y é menos 1. O que é que a gente tira disso tudo? Que sempre o ponto onde a reta intercepta o eixo dos y é o ponto onde a ordenada ou o x é 0 e o y vai ser sempre o valor de b, independente da função. Certo? Se eu tiver a função, por exemplo, f de x igual a 2x mais 5, o que é que significa dizer isso? Ela é crescente porque o a é positivo e ela corta o eixo do x no 5, no eixo dos y, no ponto, né? no número 5. Só que ponto é esse? É o ponto cujo, se ele corta o eixo dos y no 5, esse ponto vai ser, cortou o eixo dos y, o valor de x é quanto? 0. E quanto vai ser o valor de y? Está cortando lá no 5, é 5. Então, nota aqui, ó, sempre o ponto onde a função corta o eixo dos y vai ser no número b, né? O valor lá da imagem vai ser b. Agora, qual vai ser o para-ordenado, ou seja, o ponto definido? É sempre quando o x for 0 e o y for b, independente do valor de b. Beleza? Muito bem. Então, essa aqui é só uma observação, né? Mas o nosso gráfico ficaria assim, desse jeito. Deixa eu só apagar aqui para ficar registrado, que eu vou divulgar isso aqui para vocês, né? Para não confundir depois as bolas, certo? Apagar aqui, foi só um exemplo para mostrar para você como que funciona o que é o B e o que é o A, tá bom? Então essa aí era a terceira questão. Muito bem, a quarta questão
já meio que resolvi ela aqui, mas eu vou deixar aqui resolvido, não, eu vou apagar para a gente resolver de novo aqui do zero, né? Então observe o seguinte, eu sempre deixo esse tipo de questão na lista, que é para a gente poder aos poucos ir revisando valores que a gente deveria ter aprendido de forma mais concreta lá no ensino fundamental, e às vezes o próprio sistema não permite que a gente aprenda. Agora eu quero que você, ao contrário do que muitos têm feito lá na sala, né? Mas isso aí eu não consigo. Você tem que lembrar, nós temos um mês de aula, um mês e pouco. Quando eu apresentei para vocês as primeiras questões desse tipo, vocês disseram a mesma coisa. Não, isso é muito difícil. Hoje vocês já resolveram. Então, na última lista, essa aí não foi o problema de vocês. O problema foi a outra questão, a 5, que tinha uma outra estratégia de resolução. Mas, aos poucos, a gente vai vendo várias estratégias e exercitando ali os princípios básicos, aí, as ferramentas básicas para resolução dessas questões, tá bom? Então, olha só. Quando apresentar para você uma questão dessa, for apresentada uma questão dessa, você deve observar que isso aqui é uma equação, porque tem um sinal de igual, né? Uma equação, então, está balanceado, uma coisa é igual à outra. Aí você tem que entender o seguinte, de que lado eu vou mexer? Tem alguma coisa para fazer desse lado aqui, ó, x elevado a x? Em tese não tem. Então, nós vamos deixar x elevado a x, porque do outro lado está mais interessante, porque eu tenho um número do outro lado, né? E esse número é um número muito grande, que é 2 elevado a uma potência gigante. Eu não vou fazer essa conta. Mas qual é o meu objetivo ali? É tentar ir fatorando o número do outro lado, de forma que eu consiga chegar em algum momento, do outro lado, desse lado direito da igualdade, a alguma coisa que tenha base igual ao expoente. Porque, né, eu tenho x elevado a x, base igual ao expoente. Se eu chegar do outro lado a um número elevado a ele mesmo, então eu encontrei o valor de x. Beleza? Então, qual é o segredo aqui? Ó? Eu posso dizer, usando a propriedade, essa propriedade que eu vou deixar aqui, ó, a elevado a m, tudo isso elevado a n, isso aqui vai ser a elevado a m vezes n, ou seja, é potência de potência. Certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, que esse 2 elevado a 2048, eu posso escrever ele assim, ó, 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 1024. Eu não posso falar isso? Falar isso? Posso, não posso? Porque se eu resolver isso aqui, não é potência de potência, não cai nesse caso aqui? 2 vezes 1024 não vai dar exatamente 2048? Vai, não vai? Vai. Então, isso aqui me leva com certeza à seguinte equação. X elevado a x, que eu não mexi. 2 elevado ao quadrado é 4, tudo isso elevado a 1024. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Vou continuar fazendo a mesma coisa, porque eu ainda não cheguei no meu objetivo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x elevado a x vai ser igual. Bom, 4 elevado a 1024, eu posso escrever assim, não posso? 4 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 512, pelo mesmo processo, porque 2 vezes 512 volta para o 1024, potência de potência, beleza? Isso vai me resultar em x elevado a x igual a 4 ao quadrado, 16 elevado a 512. Ora, desse lado direito, já cheguei num número igual ao outro? Não. Então, ainda não está bom para mim. Vou ver se eu consigo agora na próxima. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó, x elevado a x é igual a 16 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 256. Por que eu posso fazer isso? Do mesmo jeito, né? Pelo mesmo motivo que eu pude fazer das outras vezes. 2 vezes 256 dá o 512 aqui. Então, isso aqui, né, vai ser x elevado a x igual. Aí, quanto é 16 elevado ao quadrado? Se você fizer essa conta, você vai chegar aqui, 16 ao quadrado é 256. Elevado a quanto? 256. Opa! Agora, fechou o que eu queria. Veja que aqui eu tenho base igual a base, expoente igual a expoente. Ou seja, não tem outro jeito. A única forma o único valor para esse x é o x ser igual a quanto? 256. E aí, essa seria a resposta dessa famigerada questão, que a maioria de vocês acertou, né? O que eu já parabenizo. Às vezes, é que nem um Karate Kid, né? Às vezes você vai fazendo, você não vai percebendo a sua evolução. Mas quem está de fora, no caso eu, percebo claramente a evolução de vocês. A primeira
primeira questão que eu passei para vocês sobre isso, ninguém acertou, né? E agora, ou melhor, ninguém ou quase ninguém acertou. E agora, quase ninguém errou, né? Então, existe uma evolução. Muito bem. E aí a gente passa para essa aqui. Essa aqui é a que a gente vai ver com maior carinho, né? Bom, pessoal, então essa quinta questão era a questão que talvez fosse dar mais trabalho, né? Então falava em encontrar a raiz da equação. Então, olha só, se eventualmente se tivesse alternativa, você podia ir substituindo aí, né? Substituir as alternativas no lugar do x e ver qual que servia. Mas isso às vezes dá muito trabalho. Então a ideia aqui é a gente exercitar o método de resolução algébrico, né? Então vamos lá. Do mesmo jeito que quando a gente olhou para aquela anterior, que é essa questão aqui, né? A gente disse, não, vamos mexer de um lado, vamos mexer do outro e tal. Aqui você começa a ver que você tem uma potência, ou seja, uma base elevado a um expoente que é igual à base, mas também elevado a um 365 que é igual a esse número aqui. Bom, esse número é um número esquisito, porque se você fatora ele vai morrer lá no último fator dele na fatoração é 73, então é um número primo, né? Então é esquisito. Então não tem muito o que se fazer desse lado aqui, ó. Então a ideia ou os olhos, a gente tem que voltar para o outro lado agora. Porque esse lado é o único ali que tem alguma condição de fazer uma potência de potência, alguma coisa. Então, olha só, um artifício que se usa sempre em matemática é você mudar de variável as coisas para tornar a equação um pouco mais simples, para tentar chegar num valor e depois no valor final, né? Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu tirar essas marcações que eu coloquei aqui, para não ficar muito sujo. A gente vai fazer o seguinte, eu vou botar até aqui em vermelho. Eu vou pegar esse expoente aqui, ó, que é x, essa potência, né, que é x elevado a 365, e vou decidir, que eu não sei quanto é x, né, estou atrás desse valor, então eu não sei quanto é. Então eu vou pegar essa potência e vou chamar de um outro valor. Ah, mas que valor é esse? Eu não sei também, vou chamar de uma outra letra para facilitar a minha vida. Então vou dizer assim, ó, x elevado a 365 vai ser igual a y. Podia ser A, podia ser B, tanto faz. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque eu não sei quanto é o x. E aí, se não sabendo quanto é o x, eu sei menos ainda quanto é o x elevado a 365. Né? E também não sei quanto é o y. Então eu digo, ó, esse cara todinho aqui, agora, para mim, eu vou chamar de y. Beleza? Ora, quando eu fiz isso, e eu posso fazer, porque de novo não sei quem é x nem quem é y, eu posso dizer aqui, ó, já que isso é uma equação, eu posso dizer que o valor de x para mim aqui vai ser a raiz de y, só que raiz quadrada não, né? O expoente não é 365, então aqui vai ser raiz com o índice 365 de y. Até aí, beleza? Beleza, né? Já fizemos isso algumas vezes. E aqui, finalmente, eu posso chegar à conclusão, vou até concluir aqui embaixo, ó, que o x pode ser escrito assim, y elevado a 1 sobre 365. Você percebeu que o que eu fiz foi transformar esta raiz aqui em potência? Ou seja, aqui era 1, e aí eu coloquei aquele negócio, do que está na sombra vai para o sol, que está no sol vai para a sombra, aquele macetezinho que a gente aprende, né? Pronto. Então, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó, que para mim vai ser importante, mas que não é a solução da questão. Eu sei que o x vai ser esse valor aí, certo? Só que eu preciso saber, veja que o x está em função de um y. Ora, se está em função de um y, e eu não sei quem é o y, então eu também não sei quem é o x ainda. Mas, pelo menos, o meu x agora tem um valor ali, né, que eu posso tentar trabalhar com ele. Muito bem. Então, veja, se eu chamei esse camarada aqui de y, e aí resolvi a equação e cheguei que o valor de x vai ser y elevado à fração 1 sobre 365, agora eu vou tentar pegar esse valor de x e substituir neste x aqui, ó, que é o mesmo x, certo? Então, eu vou substituir com cuidado. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, onde tem x, eu vou botar y elevado a 1 sobre 365. Então, bora lá. E botar até mais embaixo para ficar ter mais espaço.
y elevado a 1 sobre 365. Veja que isso aqui é o primeiro x, tá? Então, isso tudo, vou botar até um parênteses para ficar melhor, elevado a um outro x, que é esse aqui, ó, que é o mesmo, né? O x é y sobre 365, então vai ficar y elevado, melhor dizendo, né? A 1 sobre 365, beleza? Tudo isso ainda, né? Elevado, tudo aqui elevado a 365. Você percebe que esta fração aqui, agora, essa aqui em azul, ó, este termo aqui é x, esse outro termo aqui é x também, que está elevado, e o 365 é o que está lá em cima. Tranquilo até aí? Só isso que nós fizemos, tá? Achei o valor de x aqui, fazendo essa substituição por y, e depois substituir novamente o valor de x encontrado na equação que me deram lá. Então, isso tudo vai ser igual a 365, que é o outro lado da equação aqui, ó, que eu não posso mexer. Tranquilo? Bom, agora eu vou começar a perceber o seguinte, dá uma olhada aqui para mim. Como eu tenho agora potência de novo, o que é que eu faço com potência de potência? Eu conservo a base e multiplico os expoentes, né? Então, vamos tirar esse parênteses mais externo aqui, ó, esse aqui. Como é potência de potência, eu vou multiplicar esses expoentes aqui, certo? Então, eu vou deixar esse aqui, o mais de fora, que vai ser o y elevado a 1 sobre 365, beleza? Tudo isso que vai ficar elevado a quem? Se eu multiplicar esse y que está ali, ó, o y elevado a 1 sobre 365 por 3, né? Se eu fizer essa potência de potência, eu conservo a base, que é o y, veja, eu estou fazendo isso aqui, ó, conservo a base e vou multiplicar os expoentes. Vamos lá, se eu vou fazer aqui separado, 1 sobre 365 vezes 365, a gente sabe que aqui tem 1 aqui embaixo, né? Então, multiplico os numeradores, 1 vezes 365 dá 365, e 365 vezes 1 dá 365. Ora, 365 sobre 365 dá 1. Então, essa multiplicação ali dá 1. Portanto, quando eu conservar a base, que é o y, e multiplicar os expoentes, vai ficar 1 aqui, ó. E esse 1 eu não preciso nem colocar. Beleza? Então, ficou assim, ó. Veja que, fazendo essa potência de potência, do lado direito, do lado esquerdo da igualdade, só restou isso. E do lado direito ficou o 365. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Aí, o que é que a gente tem que lembrar aqui agora? De novo, é potência de potência. Então, lembra, né, quando você tem a elevado a m, tudo isso elevado a n, você sabe que isso é igual a elevado a m vezes n, né? É multiplicar os expoentes. Só que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso escrever isso assim, né? A elevado a n elevado a m. Você percebe que eu só troquei os expoentes? É a mesma coisa, certo? Então, se isso aqui, se a gente lembrou disso, a gente vai poder escrever essa equação assim, ó. Esse lado da igualdade, eu vou escrever y elevado a y, né? Eu só vou trocar, ó. E lá do lado de fora eu coloco o 1 sobre 365. Só troquei, usando aquela propriedade que eu acabei de falar para vocês. Isso vai ser igual a 365. Você percebeu que agora eu já estou caminhando no sentido de eu ter aqui, ó, y elevado a y? Então, eu estou ajeitando a minha equação para chegar de novo naquele negócio de a base elevado ao mesmo expoente, igual a um número elevado ao mesmo número. Daí eu chegar no valor de y. Se eu conseguir o valor de y, eu substituo ele aqui e acho o x, que é o que eu estou querendo. Legal? Bacana. Bom, mas agora eu ainda estou com esse problema aí desse expoente aí, né? 1 sobre 365. O que é que eu posso fazer com esse expoente aí? Fala aí para mim, o que é que você já está começando a vislumbrar isso, né? Como é que como é que eu poderia tirar esse 1 sobre 365 daí? Como é que eu poderia fazer? Você deve lembrar agora que eu posso fazer de novo potência de potência. Vou até fazer em vermelho para você ver aqui, ó. Se eu quero tirar esse expoente dali, eu não posso fazer assim, ó. Vou elevar, já que eu cheguei desse lado aqui, eu vou elevar, vou até fazer aqui, fazer de outra cor, não fazer da mesma cor, só que aqui embaixo, ó. Eu vou elevar, certo?
fazer aqui implica para a gente poder saber aqui a continuidade. Então eu vou fazer assim, ó, esse camarada todo ali, que é o y elevado a y, tudo isso elevado a 1 sobre 365, eu vou elevar ele a 365. Lembra que a gente fez isso bem aqui, ó? Bem aqui, a gente fez isso aqui, né? Então eu elevei de um lado, todo o lado de esquerdo a 365, do outro lado eu vou elevar a 365 também. Observa que agora já está começando a dar uma vislumbrada, porque desse lado aqui, ó, eu já tenho uma base elevada a um expoente igual à base. Agora, eu preciso só resolver o lado de lá, o lado esquerdo, né? Para poder chegar a ficar y elevado a y lá do outro lado também. Como é que eu faço? Potência de novo, né? Lembra aqui, ó, multiplica os expoentes, e a gente já fez essa conta ali. 1 sobre 365 vezes 365 dá 1. Então, o expoente desse y elevado a y vai ficar 1. Portanto, aqui vai sobrar só y elevado a y igual a 365 elevado a 365. Olha que legal. Cheguei exatamente onde eu queria chegar, e isso aqui só existe uma possibilidade para o y. O y tem que ser igual a 365. Tá aí. Agora, pessoal, acabou? Não, porque eu não quero o y. O y foi uma coisa que eu criei aqui para poder, né? Foi uma jogada que eu fiz para uma estratégia para eu poder desenvolver o lado esquerdo da equação. Só que agora eu encontrei o valor de y. E aí, uma vez encontrado o valor de y, veja que com a estratégia que eu desenvolvi, eu cheguei que o x é igual a um y elevado a um número conhecido. Só que eu já sei quem é y. Y é esse cara aqui. Então, basta agora eu substituir esse cara ali, para achar o x. Vamos ver como é que vai ficar? Vou subir um pouquinho mais aqui e vou substituir lá. Na verdade, eu vou afastar para cá, né? Fica mais fácil. Afastar para cá, ó. Então, eu vou substituir esse y ali em cima. Como é que vai ficar, então? Vai ficar assim, ó. Vou fazer até em vermelho para destacar. Como é que vai ficar? Isso aqui, substituindo, o x, então, vai ser igual ao y, que é quem? É o 365. Tudo isso elevado a 1 sobre 365. Ah, Cláudio, então é esse o valor do x? É. Veja que não é um número bonito, né? Agora, se tivesse essa alternativa, você já marcava ela. Agora, se não tivesse, você pode tranquilamente transformar isso aqui em radical, não pode? Assim como a gente pode transformar uma raiz em uma potência, pode pegar uma potência e transformar numa raiz, não pode? Pode, ó. O x aqui vai ser igual. O que está... Agora é o contrário, né? O que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Portanto, isso vai ser... Deixa eu até botar mais embaixo aqui, ó. Isso vai ser raiz de 365 elevado a 1, né? Porque o que está no sol aqui, ó, vai para a sombra. Aí eu não preciso colocar. E o que está na sombra vai para o sol. Então, seria raiz com o índice 365 de 365. Então, essa aqui ou essa seria a resposta da questão, né? Ambas têm um valor de x, ou seja, um valor real para x. Beleza? Aí você diz assim, Cláudio, mas que valor feio. Nem sempre o valor vai ser bonito. E aí, se você quiser fazer o teste, eu até recomendo, ó. Lembra que a nossa função, a nossa equação não era assim, ó, botar em preto aqui, não era x elevado a x elevado a 365 igual a 365, não era assim? Era. Se eu cheguei que o 365 é a raiz com o índice 365 de 365, é só eu substituir aqui no x para ver se vai dar certo. Vamos lá, ó. Raiz com o índice 365 de 365, certo? Ou seja, eu estou nesse primeiro x aqui. Tudo isso, tá um parênteses para facilitar a visualização, elevado ao outro x, que vai ser a raiz de 365, raiz com índice 365 de 365, tudo isso ainda elevado a quem? Ao 365. Ora, você lembra que se você tem uma raiz elevada a uma raiz, né? Se você tiver isso aqui, nem vou colocar isso aqui, ó. Se você tem isso aqui, você pode pegar e simplificar esse com esse, não pode? Pode. Então, isso aqui teria que ser igual a 365. A gente está querendo verificar. Vamos lá. Se eu simplifico ali,
Vai restar aqui para mim a raiz com o índice 365, de 365, tudo isso elevado a 365, né? Porque aí o que é que vai acontecer? Cortando esse com esse, simplificando, o 365 sai da raiz. Isso tudo igual a 365. E aí você vai perceber de novo que você pode, pelo mesmo método, simplificar aqui, vai sair então 365 igual a 365. O que significa dizer que o valor de x, se eu substituir o valor de x na equação, ou seja, o valor que eu encontrei, que foi esse valor aqui, ó, raiz com índice 365 de 365. Se eu substituir na nossa equação inicial, que é essa bendita aqui, ó, essa igualdade vai ser verificada. Beleza? Então, é esse o esquema. Você nota aqui, o que é que a gente usou aqui? Potência de fim a fim. A única coisa diferente foi essa estratégia de chamar um valor, né, ou chamar uma parte da equação de uma outra letra para que eu pudesse trabalhar melhor ou desenvolver melhor a equação, chegando então em uma solução possível. Beleza? De novo, pessoal, isso não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa simples, quer dizer, embora a informação seja muito simples, as ferramentas sejam simples, mas não é o pensamento, o raciocínio não é simples. E a culpa disso não é de vocês, a culpa, como eu disse, é do sistema. A gente não é convidado a pensar sobre isso, né? A gente é convidado a pensar só sobre as coisas mais simples, os momentos ali mais, as situações mais diretas. Então, esses problemas que eu estou trazendo para vocês, embora não sejam problemas contextualizados, com aquele texto gigante, né, que cai no Enem, mas são problemas para que a gente possa exercitar as ferramentas, né? Ferramentas lá do ensino fundamental, e exercitar também a visão matemática, e não é uma visão matemática sofisticada, né? É uma visão matemática que possa te mostrar como que você usa, ou como que você pode aplicar as propriedades vistas lá no ensino fundamental. Beleza? Então é isso. Qual é a receita? É persistir, é fazer. Pega essas resoluções que eu estou mostrando, esses gabaritos que eu estou postando no nosso ambiente virtual de aprendizagem, lê, relê, e tendo alguma dúvida, me procura. Você sabe que eu estou 100% disponível, né? Então me procura, que nós vamos desenvolvendo isso junto. Não é para você ficar bom da noite para o dia, não tenha essa ilusão. É persistência, é um passozinho de cada vez. Mas acredite, você já evoluiu. A gente sempre, quando a gente tem essa mania, quer tirar 10 em tudo. Você não tirou 10, mas você acertou 4 de 5 questões, sendo que uma delas não é uma questão simples. Para você pode parecer simples, por quê? Porque você já fez outras e já sabe resolver. Agora, essa aqui, como você nunca resolveu, ficou complicado. Mas a próxima que você for fazer desse tipo, você já vai sacar, já vai perceber 2 vezes, já vai olhar, opa, isso aqui eu já fiz uma vez. E não vai ser suficiente, vai ter que fazer várias vezes. Então, fica tranquilo que é um processo, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus aí e tchau.